Olá, eu gostaria neste momento de compartilhar com vocês uma dúvida que um aluno me apresentou e que imagino que seja de muitos outros. Ele pergunta acerca do posicionamento ideológico do vereador com quem trabalha. É um homem dito de esquerda, mas ele não sabe a diferença entre esquerda e direita nessa esfera ideológica. Sabe que esquerda é uma preocupação mais social, enquanto que direita é aquela coisa do Estado mínimo. Mas de onde veio isso? Por que esquerda e por que direita? Eu achei uma dúvida bastante interessante. Às vezes a gente fundamenta conhecimentos em conceitos que não sabe de onde vieram. E esse é muito interessante. O conceito de esquerda e direita ideológica data da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, tanto que separa a era moderna da era contemporânea. No auge da crise da corte do rei Luís XVI, ele convocou os Estados Gerais para discutir questões de economia muito complexas. O Estado francês estava muito mal das pernas, a economia muito mal, e esses Estados Gerais eram compostos por três grupos. À esquerda ficava a então burguesia da época, pagadora de impostos. À direita ficava o clero e a nobreza. A burguesia era muito mais numerosa, clero e nobreza eram menos numerosos. Contudo, as votações eram tomadas por Estado, era sempre 2-1. Todas as votações que havia dava 2-1. Então, o pessoal da direita, que tinha o Estado para si, ok? Eles sempre venciam. Enquanto que o pessoal da esquerda, que queria reformas, que queria igualdade, que queria o tratamento igualitário de todo mundo, que era o Estado de esquerda, acabavam sempre perdendo. Então veio daí, esse eixo ideológico que atravessou o século XX, vem lá dos Estados Gerais de Luís XVI, na Revolução Francesa. Não pensem que a esquerda lá daquela época era o povo, a população, a grande massa. Não, era a burguesia, viu? Então a Revolução Francesa ela foi uma revolução burguesa, como outras que vieram depois dela. Na verdade, eu pondero que a Revolução Francesa cometeu dois grandes equívocos, dois grandes erros. Um erro foi que ela abriu mão da política. Quando eles começaram a guilhotinar todo mundo na fase do terror, eles ficaram sem oradores, sem pessoas que fizessem o consenso, que conseguissem chegar a algum lugar através da política. E onde não há política, já vimos que é a guerra. Então, com a morte de todas as lideranças, a Revolução Francesa se consumiu no sangue e acabou sobrando para um certo general corso chamado Napoleão Bonaparte. Ele, inclusive, mais tarde restaurou a monarquia com a coroa sobre sua própria cabeça. Então, na ciência política, o termo bonapartismo tem a ver com restauração de monarquias ou de situações anteriores. Esse foi um dos erros da Revolução Francesa. O outro, que eu considero um erro mais profundo, foi tentar colocar igualdade ao lado de liberdade, no lema igualdade, liberdade e fraternidade dos revolucionários. Na verdade, o século XX provou que não existe liberdade com igualdade, ou melhor, a principal fonte de desigualdade é a liberdade. Então, os estados mais de esquerda, eles pregam o quê? A igualdade das pessoas através de políticas sociais. Então, se o seu vereador é um vereador com preocupações sociais, com preocupações com a saúde do povo e com a igualdade, que todos tenham residência, que todos tenham o seu Bolsa Família ou o que quer que seja, ele é um parlamentar de esquerda. Por outro lado, se ele acha que o que vale mesmo para o Estado é ser um Estado pequeno e permitir a liberdade, a livre iniciativa, o mérito, ele é um parlamentar de direita. Esse dilema esquerda e direita no Estado contemporâneo é o que se chama de teorias da justiça. É justiça pela igualdade ou justiça pela liberdade? O que você acha? Esse é o debate que atravessou o século XX, mas ao final surgiu
surgiram outras esquerdas, que são eixos ideológicos que não têm a ver com esse eixo de economia, como a agenda verde, a agenda das pessoas com deficiência, idosos, LGBT, enfim, são outras agendas que surgiram na política mais ao final do século XX. Então, eu acho que esclareci, não foi? Hoje você já sabe dizer de onde vem o seu parlamentar ser de esquerda ou de direita. Que tal?